Irmãos, este é o momento da exposição da palavra do Senhor. As crianças até 10 anos, aquelas que os pais quiserem que subam, poderão subir, mas os pais que quiserem que os filhos continuem, não há nenhum problema. Como eu tenho dito, as crianças são sempre muito bem-vindas. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro, na carta de Judas, Nós estamos hoje chegando ao final da exposição desta tão curta, tão pequena carta, mas tão preciosa, tão rica. Carta de Judas, lá no finalzinho da Bíblia, penúltimo livro da Bíblia. E hoje nós vamos considerar, a partir do versículo de número 17, até o final. Vamos finalizar, então, a exposição desta carta. E sempre quando chega neste final de exposição, dá como que uma tristeza no meu coração, porque é sempre tão bom na exposição de um livro inteiro da Bíblia, e vai chegando ao final, parece que já está começando a dar saudade, ainda que seja uma carta, né, com tantas exortações, falando de falsos mestres e coisas do tipo, mas sempre o final de uma carta dá uma certa saudade já. Judas, a partir do verso 17, peço que vocês acompanhem com atenção, com interesse, porque é a palavra do Senhor, como diz Davi, tão preciosa para as nossas vidas. Diz assim: mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso, para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, o Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Oremos mais uma vez. Pai Celestial, como já foi pedido em oração, que o Senhor nos abençoe na exposição da Tua Palavra, que nossos corações de fato sejam solos férteis, e que a boa semente da Tua Palavra possa ser semeada e possa também, ó Deus, crescer e dar frutos. Pedimos estas bênçãos, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, Senhor, na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Queridos, hoje dia da Bíblia, né? Hoje além de celebrarmos o dia da esposa do pastor, aliás, meus parabéns para as esposas dos pastores aqui, né? A Cris, a Thaís, também Dona Esther, né? Somos gratos a Deus pela vida das nossas irmãs, tão preciosas no nosso ministério. Eu sei que se desse a palavra para o reverendo Wilson, para o reverendo Wellington, eles iriam confirmar isso, né? Mas além então de celebrarmos o dia da esposa do pastor hoje, nós estamos celebrando também o dia da Bíblia, o dia da Bíblia. Irmãos queridos, como a palavra do Senhor é tão importante, tão preciosa, eu não sei se vocês tiveram até o tempo, a oportunidade de ler a pastoral do boletim, que fala sobre como nós devemos nos aproximar da palavra do Senhor. O Kevin DeYoung, comentando uma das perguntas do Catecismo Nova Cidade, né, como nós devemos nos aproximar da palavra de Deus, ele escreve como nós devemos nos aproximar da palavra de Deus. De fato, devemos nos aproximar da palavra de Deus com reverência, devemos nos aproximar da palavra de Deus com interesse, porque ela é preciosa, ela é alimento para a nossa alma, para o nosso coração. Através da palavra do Senhor nós temos crescimento, nós somos santificados, nós somos fortalecidos
fortalecidos. A palavra do Senhor, como diz Paulo lá, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3,16, ela é útil para o ensino, ela é útil para a correção, para a repreensão, para a instrução, ela é útil para nos capacitar. Então, qual deve ser, meus irmãos, a nossa atitude para com a palavra do Senhor? Devemos sempre nos lembrar da palavra do Senhor. Devemos sempre trazer à nossa memória a palavra do Senhor. Além disso, devemos sempre nos firmar na palavra do Senhor, sempre nos edificar na palavra do Senhor. E devemos sempre praticar a palavra do Senhor. Claro, na dependência do Senhor e para a glória do Senhor. Então pense comigo, devemos nos lembrar da palavra do Senhor, devemos nos fortalecer ou nos edificar na palavra do Senhor, nos firmar na palavra do Senhor, e devemos também praticar a palavra do Senhor, na dependência do Senhor e para a glória do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, nós vemos Judas falando sobre isso. Judas falando sobre a importância de nos lembrarmos da palavra do Senhor, das exortações que os apóstolos fizeram acerca dos falsos mestres. Devemos nos edificar na palavra do Senhor, e é isso que Judas vai falar também, a partir do verso de número 20. Devemos também praticar a palavra do Senhor. É disso que ele vai falar também, quando ele fala como nós devemos agir com aqueles que têm dúvida, ele fala, tenham compaixão, salvando. E tudo isso, como nós vemos nos versos 24 e 25, na dependência do Senhor que nos sustenta e para a glória do Senhor, como Judas adora o Senhor no verso de número 25. É claro que aqui no contexto a infiltração dos falsos mestres e nesta luta pela fé. Então é isso que nós vemos, em resumo, a mensagem desta noite é essa. Devemos, queridos, sempre nos lembrar dos ensinos do Senhor, os ensinos apostólicos do Evangelho. Devemos sempre, meus irmãos, nos edificar na palavra do Senhor. Devemos praticar a palavra do Senhor, tudo isso na dependência do Senhor e para a glória do Senhor. Então veremos isso, queridos, em 3 grandes partes e no final vendo que é tudo na dependência e para a glória do Senhor. Em primeiro lugar, nós precisamos sempre nos lembrar da palavra do Senhor. Olhem comigo o que diz Judas a partir do verso 17. Mas vocês, meus amados, olha o que ele diz, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos considerado sobre esta carta, como eu disse, tão rica, tão importante da palavra do Senhor, e nós temos aprendido já tantas lições ao longo desses últimos domingos. Nós vemos Judas, irmão de Jesus Cristo, instruindo a igreja dos seus dias e a nós hoje, e a igreja do Senhor ao longo de todas as gerações, e é por isso que Deus preservou este livro para nós, para a sua igreja, instruindo quanto ao perigo dos falsos mestres, dos apóstatas, dos falsos profetas na igreja, e a importância então de lutarmos pela fé, ou como diz a versão que nós usávamos anteriormente, a batalhar pela fé, batalharmos pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E dentro do que nós temos aprendido, irmãos, de fato, como igreja do Senhor, precisamos lutar pela fé, lutar pela verdade, lutar firmados na verdade. Agora, Judas, nós vimos na semana passada como Judas nos instruiu a respeito das características dos falsos profetas, e eu carinhosamente apelidei de a gangue dos falsos profetas, dos falsos mestres, e Judas, depois de nos descrever, ou de descrever para nós, as práticas dos falsos mestres, dos apóstatas, dos falsos profetas, Judas então agora vai, na conclusão da carta, falar sobre a importância de nós sempre nos lembrarmos daquilo que já havia sido ensinado, inclusive pelos apóstolos. Nos dias de Judas, certamente, os ensinos dos apóstolos já haviam chegado aos ouvidos daqueles cristãos que receberam esta carta. Daí ele dizer, mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E é curioso como Judas muda, não o tom, mas muda aqui, mostrando quão pastoral e carinhoso ele era, porque ele vem, como a gente diz popularmente, descendo a lenha nos falsos profetas, nos falsos mestres, mas quando chega no verso 17, ele diz de forma tão pastoral, amorosa, mas vocês, meus amados. Irmãos,
A questão de Judas não é com relação ao que Judas está condenando, não são os verdadeiros crentes, para os quais ele está, inclusive, escrevendo. Não, Judas está, de fato, condenando os falsos profetas, os falsos mestres. Mas os verdadeiros crentes são pessoas amadas. Daí ele dizer mas, começar com mas, algumas traduções traz porém, ou seja, diferente deles, diferente daqueles da gangue dos falsos mestres, dos falsos profetas, que era gente mentirosa, dissimulada, gente que queria só trazer destruição, diferente deles, que não tinham um verdadeiro amor pela igreja, somente por eles mesmos, diferente deles, ele diz, vocês, mas vocês, meus amados. Então, diferente deles, o que vocês têm que fazer? Lembrem-se das palavras já ensinadas. O nosso Senhor Jesus já havia ensinado sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, e os apóstolos, então, meus irmãos, também trouxeram esses ensinamentos a respeito dos falsos profetas, dos falsos mestres, que provavelmente iriam adentrar nas igrejas. Nós lemos, por exemplo, lá em Atos 20, na despedida do apóstolo Paulo dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, Paulo dizendo que surgiriam lobos, viriam de fora e se levantariam dentro da própria igreja, gente que tinha como propósito dividir, gente que tinha como propósito fazer mal para o rebanho do Senhor, rebanho comprado por alto preço, o preço do sangue de Cristo. Nós lemos também Paulo, escrevendo a Timóteo, nós lemos Paulo escrevendo nas suas epístolas sobre o perigo desses falsos mestres, nós lemos sobre Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 3, falando sobre esses falsos mestres, falando sobre o perigo desses falsos mestres, ou seja, era um ensino que já vinha sendo feito, já vinha sendo proferido, já vinha sendo pregado pelos apóstolos que aprenderam com o nosso Senhor Jesus Cristo, de forma que a igreja já sabia desses ensinos. Então o que Judas está fazendo? Judas está ratificando, Judas está confirmando, e ele tem feito isso ao longo da carta, e agora nós lemos Judas dizendo, lembrem-se não somente do que eu falei, do que eu acabei de ensinar para vocês, lembrem-se que isso já tem sido ensinado, já foi ensinado pelos apóstolos, porque isso já foi ensinado também pelo nosso Senhor Jesus. Irmãos, como é importante nós termos a prática de sempre trazermos à memória a palavra do Senhor, a sempre nos lembrarmos da palavra do Senhor. Para isso nós precisamos ler, nós precisamos memorizar, inclusive, e nos momentos que nós mais precisamos, nós precisamos trazer à memória as Escrituras. Daí o salmista, na sua oração do Salmo 119, que o Salmo 119 é uma oração, o salmista dizer no famoso versículo 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Nós precisamos sempre, irmãos, estudar a palavra do Senhor. Estudar a palavra do Senhor é uma forma de nos lembrarmos da palavra do Senhor, de trazermos à memória a palavra do Senhor. E hoje, neste dia, que é o dia em que celebramos o dia da Bíblia, nós refletimos sobre quão importante é a palavra do Senhor. É a palavra que precisamos recordar sempre, porque ela é para o nosso bem. Ela traz instruções claras para o nosso bem. Ela traz a vontade do Senhor revelada. Ela traz aquilo que nós precisamos saber para conduzirmos a nossa vida, para lidarmos com as nossas emoções. Você não tem que procurar o terapeuta secular, você não tem que procurar aquela pessoa que não teme a Deus, que não considera a realidade do pecado, para você lidar com as suas emoções. Você não tem que ficar na dependência, inclusive, de medicação, quando o problema não é fisiológico. Quando é fisiológico, você tem que procurar um médico, sim, tomar medicação. Mas, no que diz respeito às emoções, quantas vezes o problema não é causado por um problema, um desequilíbrio químico, ou um problema de saúde, mas sim a falta de confiança em Deus. E aí, se você vai num terapeuta secular, ele vai te dar conselhos fora da palavra do Senhor. Então você precisa se lembrar da palavra do Senhor, e Judas está dizendo, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos, lembrem-se daquilo que eles falaram a respeito do perigo dos falsos mestres. Levem isso a sério, não brinquem com isso, e assim nós também, meus irmãos, temos que nos lembrar de tudo aquilo que nós temos sido ensinados através deste livro, através desta carta, e através desta palavra de toda a Bíblia que nós temos estudado aqui, e certamente os irmãos têm estudado em suas
casas. Ele diz assim, no verso de número 18, eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões, andando segundo as suas ímpias paixões. Quando nós voltamos algumas páginas, se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, você vai chegar em 2 Pedro, e olhe comigo o capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, vejam o que dizem aí os versículos 3 e 4. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vejam, Pedro já alertava a respeito disso. Daqueles que viriam, zombadores, gente que não tinha compromisso com Deus, gente que vivia de acordo com o próprio coração, gente que segue somente o próprio coração. Aliás, essa é uma filosofia bastante proclamada nos dias de hoje, não é verdade? Siga o seu coração, busque a sua felicidade. O importante é você buscar a sua felicidade. É isso que tem sido ensinado neste mundo, e era isso que aqueles zombadores, aqueles falsos profetas, aqueles falsos mestres ensinavam. Eles viviam dessa forma, e eles ensinavam isso. É por isso que eles eram antinomistas, eles eram contra a palavra do Senhor, eles buscavam apenas viver de acordo com o próprio coração, mas o problema é que o nosso coração é enganoso. Então vejam, irmãos, que Judas está dizendo, lembrem-se do que já foi ensinado. E no verso 19, voltando aqui para Judas, no verso 19 ele diz, são estes os que promovem divisões. Aliás, irmãos, essa é uma prática muito comum dos falsos mestres, dos falsos profetas. Isso tem acontecido ao longo desses anos na história da igreja do Senhor Jesus. Gente que adentra na igreja, gente que não está na igreja para promover a unidade que, na verdade, ela é realizada pelo Espírito Santo, e deve ser promovida por nós, né? Mas os falsos profetas não estão para somar, eles não estão para ser instrumentos de edificação, eles não estão para usar dos dons, até porque eles não têm dons, eles são ímpios, eles não são verdadeiramente crentes, então eles não estão para a edificação do corpo. O que eles fazem? Eles dividem. Eles causam divisões. Ao longo da história da igreja cristã isso tem acontecido. Nos meus 49 anos de vida, eu já vi isso acontecer em igrejas. Gente que adentra na igreja e começa com um ensino diferente, estranho, e vai seduzindo algumas pessoas da igreja. E se o conselho da igreja não está ali atento, essas pessoas, e em geral, são pessoas carismáticas, são pessoas que vão agregando outros, são pessoas que têm um discurso interessante, são pessoas que se passam por verdadeiros crentes, mas não são, e eles vão então seduzindo outras pessoas, vão criando seus grupos, vão criticando a liderança, e logo vem a divisão. Eles levam um grupo com eles, eles dividem a igreja, eles dividem famílias, porque são isso que eles fazem, eles são peritos nisso, eles não somam, eles não agregam, eles não edificam, eles dividem, como diz aqui Judas. Então, quando você perceber na igreja alguém que tem uma tendência para dividir, para criticar, para causar divisão, desconfie que essa pessoa pode ser um falso mestre, pode ser um falso profeta. Tome bastante cuidado. Então percebam, irmãos, Judas vai falando aqui sobre esta prática divisionista. Talvez, será que existe essa palavra, reverendo Wilson? Deve, se não existir, né? Se não existe, poderia existir, né? Mas fato é que pessoas que causam divisão, né? Irmãos queridos, Judas está se referindo provavelmente à divisão na igreja, né? E então, falsos ensinamentos sobre a doutrina cristã desde cedo provocaram divisões nas comunidades cristãs. A palavra grega aqui, para divisão, traduzida aqui por divisões, significa também heresias, pode ser traduzida por heresias também, né? Então o objetivo de Judas é claramente identificar os falsos mestres que se infiltravam disfarçados nas igrejas, e os falsos mestres
como se Judas estivesse dizendo o seguinte: os falsos mestres entre vocês podem ser claramente identificados, pois promovem divisões no meio da igreja. E essa atitude, irmãos, de causar divisões, né, é explicada na sequência. Percebam o que ele continua dizendo, ainda no versículo de número 19, ele diz: promovem divisões, por quê? Seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Eles promovem divisões porque eles não seguem a palavra de Deus. Eles promovem divisões porque eles não são guiados pelo Espírito Santo. Eles promovem divisões porque eles são guiados pelo próprio coração, pela cobiça que eles têm, pelo egoísmo que eles têm, pela idolatria que eles têm por si mesmos. E é por isso que eles não somam, é por isso que eles não edificam. Aliás, alguém que não tem o Espírito, e a ideia aqui de Judas é dizer alguém que não tem o Espírito Santo, alguém que não nasceu de novo, alguém que não é convertido. Alguém que não tem o Espírito é alguém que é carnal, é alguém que não nasceu de novo, é alguém que é ímpio, é alguém que está morto espiritualmente. E uma pessoa assim, ele vai causar o que na igreja? Ele vai causar divisão. Então, este é o motivo, eles não são convertidos. Essa ideia aqui de seguir os próprios instintos é a ideia de alguém que é governado pelos sentidos e que alguém que obedece às suas paixões naturais. O ser humano não pode viver como um animal. Ele não pode viver seguindo as suas paixões. Eu já disse, aliás, não sou eu quem diz isso, Jeremias diz isso. Jesus também vai deixar claro isso. O nosso coração não é bom. Do nosso coração procedem coisas que não são boas. E seguir o próprio coração é o pior conselho que você pode aceitar. Seguir o seu próprio coração. Você viver de acordo com seus desejos, com as suas paixões, com seus instintos, com os desejos da sua carne, você fazer isso, você vai buscar a sua própria destruição. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito. Paulo, lá em Gálatas 5, ele faz referência às obras da carne e ao fruto do Espírito. Depois você leia lá o que são as obras da carne. E uma pessoa que vive seguindo os próprios instintos, seguindo a sua própria natureza, as suas próprias paixões, os seus desejos naturais, é alguém que vai praticar, alguém que vive na prática das obras da carne. E então Judas diz aqui, porque é gente que não tem o Espírito. Aliás, você precisa, em primeiro lugar, avaliar a sua vida diante de Deus, se você é alguém que vive, que já tem o Espírito Santo, se você já pertence ao Senhor. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que aqueles que pertencem ao Senhor são selados com o Espírito Santo da promessa. Tá? Nós lemos em Atos que na conversão, né, daquelas pessoas, o Espírito Santo é derramado sobre eles, e nós sabemos, irmãos, que aqueles que são convertidos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram alcançados pela graça, eles têm o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, ele não é colocado e depois tirado, ele permanece em nós, como diz Paulo em Efésios, ele é selado, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então percebam, irmãos, nós precisamos nos lembrar dos ensinos da palavra do Senhor, nós precisamos nos lembrar do Evangelho, nós precisamos nos lembrar acerca, queridos, das instruções e também das exortações da palavra do Senhor. Essa é a primeira coisa que Judas diz. Lembrem-se daquilo que os apóstolos disseram e daquilo que ele mesmo disse a respeito do perigo dos falsos mestres. Mas além disso, irmãos, nós aprendemos aqui que nós precisamos também nos edificar na palavra do Senhor. Além de nos lembrarmos da palavra do Senhor, precisamos nos firmar, nos fortalecer, nos edificar na palavra do Senhor. Olhem comigo agora, a partir do verso de número 20. Mas vocês, meus amados, vejam como ele volta, né, a se referir aos crentes. Ele fala dos falsos mestres, dos falsos profetas, daqueles que promovem divisões, que seguem os próprios instintos e não têm o Espírito, e agora ele volta. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Então percebam, meus irmãos, nesses dois versículos nós temos aqui
exortações de como nós nos firmamos na palavra. Ou como Judas diz aqui no verso 21, como nós nos mantemos no amor de Deus. O texto aqui, a parte principal aqui, né, é esse início do verso 21, né, a frase aqui principal: mantenham-se no amor de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, nos manter no amor de Deus. É o amor que Deus tem por nós. Nós precisamos nos manter na palavra do Senhor. Há uma versão que diz assim: guardai-vos no amor de Deus. Qual é a maneira que os cristãos deveriam manter-se nesse amor? E aí Paulo vai usar aqui, vai usar aqui alguns gerúndios, né, no texto, que apontam esses 3 gerúndios. Vejam, ele diz no verso de número 20, edificando-se na fé. Depois ele diz, orando no Espírito Santo. E depois ele diz no final do verso 21, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. É assim, meus irmãos, que nós podemos nos manter no amor de Deus. Primeira coisa, então, que ele diz no verso 20, edificando-se na fé santíssima. Edificando-se na fé santíssima. Aqui temos, então, de que maneira os cristãos deveriam manter-se no amor de Deus. Primeiro, diz ele, edificando-se na fé santíssima. Isto é, que uma vez por todas, como ele diz no verso 3, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Que fé é essa, meus irmãos, que Judas está se referindo aqui? É o conjunto de verdades recebidas nas quais devemos crer para a nossa salvação. Judas faz referência aqui, não à fé no sentido da nossa confiança no Senhor, é mais do que isso. Aqui a aplicação, como nós vimos desde o verso de número 3, é esse conjunto de verdades, é o próprio Evangelho, é a palavra de Deus. Então nós precisamos nos lembrar dos ensinamentos do Senhor, da palavra de Deus, e precisamos estar edificados, nos mantermos na própria palavra de Deus, para nos mantermos no amor de Deus. Os crentes deveriam então se manter na palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor ensina e o Evangelho do Senhor. E a pergunta que fica é, temos nós nos edificado na palavra do Senhor? Temos nós, e aqui ele fala essa fé santíssima, certamente esse santíssimo é para contrapor as obras malignas dos falsos mestres, dos falsos profetas. Se a vida deles era baseada no coração deles, nos instintos, nas paixões carnais deles, obras da carne, a vida dos cristãos, ela é edificada na palavra do Senhor, nas obras do Espírito. Vejam que contraste tão grande, meus irmãos, entre os falsos mestres, com os verdadeiros cristãos, aqueles que pertencem ao Senhor. Então, os cristãos, para se manterem no amor de Deus, precisam estar, como diz aqui Judas, edificados na fé santíssima. Mas também diz ele, na continuação do verso 20, orando no Espírito. Ao contrário, então, dos falsos mestres que não tinham o Espírito e que viviam, conforme o coração deles, as inclinações carnais, na impureza, os crentes deveriam orar no Espírito. Orar no Espírito não é como os nossos irmãos pentecostais acreditam, orar em línguas, falar em línguas estranhas, não é nada disso. Orar, meus irmãos, no Espírito, aponta então para a maneira que essa oração deve ser feita, debaixo da ação do Espírito Santo. Em contraste, irmãos, com as orações que procedem somente de uma mente humana corrompida. Ainda de manhã, o reverendo Wellington fazia referência às palavras de Tiago, quando Tiago diz assim, vocês pedem e vocês não recebem. E por que vocês não recebem? Porque vocês pedem apenas para vocês poderem usufruir, de forma egoísta, de forma gananciosa. Vocês não oram da maneira correta. Nós precisamos, meus irmãos, orar no Espírito, orar segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito. É orar de acordo com Ele, pelo seu poder, com a sua ajuda e sob a sua orientação. Então, como é que nós podemos nos manter no amor de Deus? Edificados na fé, que é o Evangelho. Orando no Espírito, segundo a vontade de Deus. Mas percebam também, em terceiro lugar, como diz ele aí no final do verso 21, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz
para a vida eterna. Aqui temos a terceira maneira pela qual eles tinham para manterem-se no amor de Deus. Eles deveriam viver esperando que o Senhor Jesus Cristo, em sua misericórdia, lhes concedesse a vida eterna. Enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna, diz a Nova Versão Internacional, né? Então, ou a Bíblia na linguagem de hoje diz: esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Esperar aqui, meus irmãos, tem um significado, a ideia de uma expectativa positiva. É a certeza de que aquilo que é esperado haverá de chegar. É uma expectativa certa. Eu estou esperando algo, não pensando, será que isso vai acontecer? Porque às vezes você espera coisas que você está na dúvida, será que vai acontecer ou não? Eu estou esperando, mas não sei, pode ser que nem aconteça. Não. Judas fala aqui de uma expectativa certa. Eu estou esperando algo que eu sei que vai acontecer. E do que Judas está falando aqui, certamente a maioria dos comentaristas bíblicos acredita que Judas esteja fazendo referência à volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ao retorno de Jesus, esteja fazendo referência à esperança em Cristo, que é uma esperança, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, que é uma esperança além desta vida. A nossa esperança, porque se a nossa esperança em Cristo for apenas esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Então, meus irmãos, embora, e é uma esperança que, diz ele, conduz à vida eterna, embora já entremos em posse dela no presente, ela só virá em plenitude no futuro escatológico. Sabe aquela história do já e o ainda não? Nós já temos a vida eterna em Cristo. Nós já desfrutamos em certa medida da vida eterna, porque nós temos já alegria no Senhor, a comunhão com os irmãos, mas nós desfrutaremos desta vida, que é mais do que vida sem fim, é uma vida na plenitude, e nós desfrutaremos do novo céu e nova terra, com a presença de Cristo, a presença física de Cristo, e Deus iluminando, a Nova Jerusalém. Então nós vamos desfrutar de maneira plena, a partir da volta do nosso Senhor Jesus. E esta é a expectativa do cristão. É uma expectativa não num governo humano, é uma expectativa não que as coisas aqui vão melhorar um pouco, quem sabe o dólar vai dar uma estacionada, quem sabe agora o pacote de medidas do ministro vai... Bom, não vou entrar nem nesse assunto, irmãos, é melhor nem entrar nesse assunto, mas fato é que a esperança do cristão não está nesta vida, mas é uma esperança em Cristo além desta vida. E é assim, irmãos, essa expectativa em Cristo, essa espera na misericórdia que conduz à vida eterna, a expectativa no nosso Senhor Jesus, essa expectativa positiva, certa no próprio Cristo, é que nos mantém no amor de Deus. Então vejam, Judas diz, precisamos lembrar da palavra do Senhor, precisamos estar edificados na fé, na palavra do Senhor, nos mantendo no amor do Senhor. E como nós nos mantemos no amor do Senhor? Vejam, ele nos explicou aqui, nós nos mantemos no amor do Senhor, nos edificando na fé, orando no Espírito e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Então, dessa forma, meus irmãos, é que nós nos edificamos na fé, nos edificamos na palavra. Lembrando da palavra, edificados na palavra, nos edificando na palavra, mas em terceiro lugar, Judas vai mostrar que nós precisamos praticar a palavra, precisamos lembrar das exortações, dos ensinamentos, precisamos, irmãos, estar firmados nos ensinamentos, na fé no próprio Senhor Jesus e na sua palavra, mas precisamos também praticar a palavra. Vejam, ele vai dizer isso a partir do verso de número 22. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Irmãos queridos, alguém que constantemente traz à memória a palavra do Senhor, constantemente está estudando a palavra do Senhor, alguém que está firmado na palavra do Senhor é alguém que irá praticar a palavra do Senhor. Seria muito estranho que aqueles irmãos e que nós nos lembrássemos da palavra do Senhor, estivéssemos firmados na palavra do Senhor, no próprio Cristo, com esperança em Cristo,
mas não praticássemos a palavra do Senhor, se nós fôssemos indiferentes em relação aos outros, se não houvesse amor, se não houvesse misericórdia, se não houvesse compaixão. Aliás, eu estranho muito quando eu vejo gente que diz assim, não, eu sou crente, mas é gente que não tem compaixão, gente que não demonstra amor, gente que não demonstra nenhum interesse, gente que é fria, eu fico pensando, mas como essa pessoa é crente se ela não parece com Jesus? Ela não se parece com Jesus, ela não ama, ela não tem compaixão, ela diz assim, não, eu não consigo perdoar, eu não perdoo ninguém, eu não uso você não vê a pessoa usando de compaixão, de paciência, de misericórdia. Percebam que agora Judas vai aplicar, dizendo, aqueles que se lembram da palavra do Senhor, aqueles que estão firmados na fé santíssima, são aqueles que agem com misericórdia, são aqueles que agem com compaixão. Agora percebam, Judas está dizendo isso, usarmos de compaixão, não com os falsos mestres, que atestadamente era gente sem o Espírito, era gente que estava lá para causar divisões. Vejam, em primeiro lugar, ele diz, usando então, verso de número 22, tendo compaixão de alguns que estão em dúvida. Sabe, irmãos, aqueles falsos mestres certamente já haviam se infiltrado em muitas igrejas e já haviam levado alguns cristãos a ficar em dúvida. É aquela pessoa talvez até mais simples, é aquela pessoa talvez nova na fé, é aquela pessoa não tão firmada no Evangelho, não tão edificada na fé santíssima, que ouve um falso ensino e fica na dúvida, será que essa pessoa está correta? Será que o que essa pessoa está falando está certo? E vejam, não é que ele está inclinado para o mal, ele sinceramente está em dúvida, e ele começa a dar ouvidos ao falso mestre. Afinal de contas, aquele falso mestre, aquele apóstolo, é alguém que fala como um crente, é alguém que se expressa bem, é alguém que, em geral, até alguém que fala muito bem e é carismático, e leva muitas pessoas, ou como diz aqui Judas, alguns, a ficar na dúvida. E você é um crente firmado na fé, um crente mais maduro, como você deve tratar esse que está na dúvida? Dizer, então se você está na dúvida, então você não é crente, então você não deve continuar no nosso meio. Não. Judas diz que nós devemos agir com compaixão. Se a pessoa está na dúvida, ela precisa ser auxiliada. Como você auxilia alguém que está com dúvida? Aquele que não sabe se de fato aquelas heresias são verdadeiras, você auxilia gastando tempo com ela, você auxilia ensinando o verdadeiro evangelho, você auxilia mostrando aquilo que é falso, você auxilia, como eu disse, através do seu tempo, da sua companhia, do seu ensino. Talvez você não se sinta tão capacitado para isso, você pode procurar ajuda através de irmãos mais então maduros, mais conhecedores, para que ajudem essa pessoa. Ou seja, é agir com compaixão, é olhar para a pessoa e se compadecer dela, porque ela é uma pessoa que está vulnerável. Uma pessoa que está em dúvida, e aqui a ideia é ajudar os vulneráveis, é uma pessoa que está vulnerável, é uma pessoa que precisa não do dedo em riste, condenando-a, mas alguém que esteja ali ao lado dela ensinando, orando por ela, gastando tempo com ela. O problema, irmãos, é que por vezes nós não demonstramos compaixão, nós não demonstramos compaixão com os novos convertidos, não demonstramos compaixão com aqueles que não têm tanta maturidade. Nós precisamos, ao nos lembrarmos, sendo constantemente lembrados da palavra, fortalecidos, firmados, edificados na fé santíssima que é a palavra, nos mantendo no amor de Deus, através da edificação da nossa fé, através da nossa oração conforme o Espírito, através de tudo isso que nós vimos, nós precisamos então agir com compaixão com aqueles que estão em dúvida. Você já parou para ver se na nossa igreja não existem pessoas que estão em dúvida? Gente que participa aqui do culto, mas ao longo da semana assiste os programas evangélicos das igrejas as mais variadas e alguém uma vez disse assim para mim, um pastor disse assim para mim, olha, eu não sei, a pessoa aqui da igreja me falou, pastor, esses dias eu assisti um fulano de tal, não me lembro qual desses pregadores dessas igrejas da teologia da prosperidade, e a irmã falou para ele, pastor, olha, eu assisti fulano de tal, e que maravilha, a pregação dele é igualzinha do senhor. E é claro, ele se sentiu ofendido, ficou muito preocupado, porque a pregação de alguém, de uma igreja verdadeiramente bíblica, não pode ser igual desses pregadores da teologia da prosperidade. Mas a gente que
confunde tudo e acha que é tudo igual. Ele assiste o Edir Macedo, ele assiste o R.R. Soares, ele assiste o Valdemiro, ele assiste o canal da Adventista, e ele vai assistir aqui e vai dizer, é tudo muito bonito, é mesmo. Não é a mesma coisa, e não pode ser a mesma coisa, porque eles são hereges. E se você acha que é a mesma coisa, você está no grupo daqueles que estão em dúvida, e você precisa ser ajudado. Mas se você não está nesse grupo, você precisa ver, será que não tem gente na nossa igreja, gente simples, que precisa de ajuda, porque pode estar em dúvida, achando que é tudo a mesma coisa, achando que igreja evangélica é tudo igual, achando que as igrejas são todas iguais, que as pregações são todas, porque não são todas iguais, mas essa gente precisa de compaixão, essa gente precisa de paciência, essa gente precisa ser amada, precisa ser assistida, precisa ser discipulada, precisa ser acompanhada, precisa ser ensinada. E é claro, os pastores não têm condições de fazer isso com todos. É por isso, meu irmão, minha irmã, que você que é mais maduro na fé, que você pode ajudar nesse trabalho, né? Gastando tempo, visitando, auxiliando essas pessoas. Judas continua aqui, meus queridos irmãos, e ele fala sobre este primeiro grupo, o grupo daqueles que estão em dúvida, que devemos agir com compaixão. Mas ele fala sobre um segundo grupo aqui. Ele diz no verso de número 23, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Este nos parece aqui um segundo grupo. Não é o grupo daqueles que estão em dúvida, daqueles que são vulneráveis e simplesmente estão em dúvida. Esse segundo grupo é aparentemente de pessoas que estavam mais comprometidas com o ensino falso, com o ensino libertino do que aquelas que somente estavam confusas ou em dúvida. Judas já havia mencionado anteriormente, se os irmãos observarem no verso de número 7, a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, que é exemplo do fogo eterno ao qual estão condenados os libertinos. Então Judas vai falar agora que nós podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor para o auxílio deste grupo. Então, nós, meus irmãos, podemos ser instrumentos. Olha a linguagem que Judas usa aqui no verso de número 23, ele fala salvar, arrebatando-os do fogo. Vejam, irmãos, nós não temos poder para salvar as pessoas. Então, em que sentido Judas está falando salvar? É no sentido de sermos instrumentos nas mãos daquele que tem poder para salvar. E quando nós olhamos nas Escrituras, há outras passagens que fazem referência a essa ideia de salvar. Por exemplo, lá em Tiago 5, versos 19 e 20, ele diz, meus irmãos, se algum entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Vai dizer, então eu posso salvar um pecador? Não, não é que nós temos poder para salvar um pecador. Aqui a ideia de Tiago é de sermos instrumentos nas mãos do Senhor para a salvação de pessoas. Quando você evangeliza, quando você discipula, quando você gasta tempo, você pode ser um instrumento do Senhor para a salvação daqueles que estão caminhando para a perdição. Para arrebatá-los do fogo, é esta a ideia, né? Arrebatar do fogo era uma expressão proverbial em Israel, significando resgatar alguém do perigo da destruição. É essa a ideia. Então percebam que a exortação de Judas aponta para o dever dos cristãos de socorrer aqueles que são vacilantes. E Judas fala de um outro grupo, ainda no verso de número 23, ele diz o seguinte, quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui, aparentemente, é um terceiro grupo, porque ele fala quanto a outros, ou seja, o terceiro grupo são outros a quem se deve mostrar compaixão. Mas agora cuidado, porque não pense que nós podemos olhar para pessoas que estão na prática do erro e tudo leva a crer que esse terceiro grupo era um grupo que já estava na prática das erradas dos libertinos, já estava inclusive na prática licenciosas, práticas sexuais ilícitas do ensino dos libertinos. Então Judas diz que devemos ter compaixão, mas não se engane,
Não é você olhar a pessoa que está na prática do pecado e dizer, eu vou ter compaixão com você, passa a mão na cabeça da pessoa e atualiza a Bíblia e diz, está tudo bem, você pode continuar vivendo desse jeito, como algumas igrejas, né, inclusivistas ou inclusivas estão agindo. Não, não é isso. Tanto é que Judas diz, ele faz uma ressalva muito importante. Ele diz assim, sejam também compassivos, mas com temor, levando Deus a sério. Sejam compassivos, mas com temor, a ponto, diz ele, de detestar até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, Judas recomenda que a atitude dos crentes fiéis seja de compaixão, mas uma compaixão com temor, com receio de que se contaminem com a imoralidade sexual daqueles que eles pretendem resgatar. Porque senão você pode cair nessas próprias práticas, né? E como ele diz aqui, detestando, a NVI diz odiando, né? Até mesmo as roupas dos que praticam imoralidade. Ou seja, meus irmãos, de fato, levar Deus a sério, saber que o pecado é algo grave e a prática pecaminosa é grave. Irmãos queridos, Judas nos ensina aqui que nós devemos sempre nos recordar das instruções do Senhor. Aqui Judas fala a respeito dos falsos mestres. Judas fala que nós precisamos estar edificados na fé santíssima, ou seja, na palavra do Senhor, nos mantendo no amor do Senhor, como nós vimos. E Judas fala que devemos agir com compaixão, devemos agir com temor, mas devemos praticar a palavra do Senhor, agindo, sendo instrumentos nas mãos do Senhor, na vida daqueles que são vulneráveis. Mas percebam, irmãos, se Judas terminasse aqui, até você correria o risco de pensar, são tantas instruções, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer tudo isso que Judas diz que eu devo fazer? Não, meus irmãos, Judas não conclui dizendo, vão lá, eu confio em vocês, eu acredito em vocês, vocês vão conseguir, nada disso. Percebam que ele diz no verso 24, e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. Judas está dizendo o seguinte, vocês não dependem de vocês mesmos, vocês nem ao menos são fortes, mas existe um Deus que é forte, um Deus que é poderoso, amoroso e forte, para sustentar a vida de vocês, para que vocês não vivam, não pratiquem as mesmas obras dos falsos mestres. Aquele, diz ele, é o Deus que é poderoso. Nós não somos poderosos, na verdade nós somos fracos, nós não somos poderosos. Você já percebeu isso? Você já chegou a essa conclusão que você não é poderoso? É por isso que você não deve confiar em você mesmo, é por isso que você não deve tentar se garantir por você mesmo. Você não é poderoso. Ontem, falando com os pais dos adolescentes, eu disse quantas vezes nós agimos com legalismo para com os nossos adolescentes, apenas trazemos uma série de regras para eles. E eu disse quantas vezes eu preguei mensagens legalistas. Eu ia para o púlpito e dizia, Deus manda fazer isso, isso e isso. E terminava a mensagem assim. Mas eu mesmo saía frustrado, porque, sendo sincero, eu sabia que eu não tinha condições de fazer nada daquilo. Eu disse, nós precisamos, meus irmãos, do Evangelho. Judas não está sendo legalista. Judas vai apontar para o fato de que quem vai fazer toda a diferença nas nossas vidas e para que nós possamos ser instrumentos e conseguirmos lutar pela fé, é o Deus que é poderoso. Ao Deus que é poderoso para fazer o quê? Para fazer aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, para evitar que vocês tropecem. Deus tem poder, meus irmãos, para nos manter nos caminhos dele. É por isso que você deve orar, fazer do cântico que nós cantamos ainda há pouco a sua oração, para que Deus nos livre de nós mesmos, para que Deus, meus irmãos, possa nos livrar do nosso próprio ego, para que Deus nos fortaleça os nossos pés no caminho dele, para que Deus segure bem firme na nossa mão, porque ele é poderoso para evitar que nós tropecemos, e que pode nos apresentar irrepreensíveis diante dele, diante da sua glória. É possível, muito provável que Judas esteja fazendo referência ao fato de que o nosso Senhor, como Paulo diz lá em Efésios 5, o marido que ama a sua esposa e que deve então, e aí Paulo fala de Cristo que santifica a sua igreja, que apresenta a sua igreja sem mácula, sem ruga, mas santa. Nós temos um Deus, meus irmãos, que tem poder e Ele faz isso, apresenta a sua igreja, e Ele vai apresentar a sua igreja no último dia desta forma.
apesar de sermos pecadores. Mas Deus é quem nos santifica, Deus, meus irmãos, é quem nos redime. É este Deus, e Judas continua e diz com grande alegria, é o Senhor, meus irmãos, que tem poder para nos santificar, para nos salvar, para nos sustentar em esperança e alegria. E Judas continua, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Irmãos queridos, Judas está apontando para Cristo. Então, ao final desta série, nós não devemos terminar essa série tristes, pensando, eu não vou conseguir fazer nada disso. Bom, por você mesmo, você não vai. Mas é através daquele que tem todo o poder para nos sustentar, para nos usar, para nos fortalecer, para nos santificar. E é por isso que Judas não termina buscando glória para ele, para os apóstolos ou para a igreja. Ele termina buscando a glória para o Senhor. Esta doxologia, ele diz, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. A Ele toda a glória. Ao nosso Deus, meus irmãos, que tem poder para nos fortalecer, para nos edificar na sua palavra, para nos fazer recordar a sua palavra. Ao nosso Deus que tem poder para nos manter no seu amor. Ao nosso Deus que tem poder para nos fazer orar sempre e nos dirigir através do seu Espírito. Ao nosso Deus, meus irmãos, que tem poder para nos usar na vida daqueles que são vulneráveis e para salvar os vulneráveis. Ao nosso Deus seja toda a glória. Que seja assim, meus irmãos, para o bem da igreja do Senhor e, acima de tudo, para a glória do Senhor. Que assim Ele nos ajude. Amém.